Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixa teu recado pra gente. Te convido para conhecer também a plataforma de dados metsu.com, que está com um novo layout, tem informações a todo instante, tem mapas, tem gráficos atualizados várias vezes ao dia, com previsão de curtíssimo prazo e até 45 dias para qualquer cidade do Brasil. E os mapas de projeção estendida que você pode acompanhar aí a previsão para os próximos 6 meses. Vamos ao tão esperado, então, mapa de 10 dias Brasil. Vamos começando aqui pelo mapa geral. Nós temos aqui um indicativo do modelo canadense que você encontra na plataforma de dados metsu.com. A projeção, que é a soma da chuva nesses próximos 10 dias, indica de novo um padrão parecido. A chuva mais concentrada aqui na parte norte, como consequência da zona intertropical, a zona de convergência intertropical, a ZCIT, continua gerando os maiores acumulados aqui na faixa norte do Brasil. E a gente vê que entre o sudeste, o centro-oeste e o sul, uma redução dos volumes de precipitação, volumes que não ficam tão altos, na casa de 25 a 100 milímetros, depois eu vou detalhando. Mas o destaque continua sendo o norte e o nordeste, onde os acumulados podem passar de 200 milímetros em alguns pontos. Vamos ao detalhamento então. Começando pelo norte do Brasil, a gente vê aqui Roraima com pouca chuva na parte norte, volumes entre 5 e 10 milímetros, metade sul já acumulados na faixa aí de 50 até 100 milímetros aqui no extremo sul. Amapá, vejam só essa mancha aqui de até 250 milímetros, 300 nessa área aqui mais isolada. O norte do Pará, de novo, a Grande Belém, com acumulados que podem chegar a 300 milímetros, risco de transtornos, inclusive, com um volume tão alto, acho que é a quarta ou quinta semana seguida de chuva volumosa nessa parte do Pará. Grande parte do estado com acumulados na faixa de 100 milímetros, nas áreas em amarelo. O Amazonas também, com volumes oscilando entre 50 e 100 milímetros em grande parte do estado. Rondônia começa a ter uma diminuição aqui na parte sul, com 5 a 10 milímetros. E o Acre na faixa de 25 a 50 milímetros nesses próximos 10 dias. Então a parte norte deve ser a mais afetada justamente pela influência da ZCIT. Indo para o Nordeste, a gente vê um fenômeno similar. Eu vou até mudar aqui de posição para você conseguir acompanhar a legenda. As áreas mais ao norte devem registrar os maiores acumulados. Nós temos aqui o norte do Maranhão, Piauí, parte do Ceará, com acumulados entre 150 e 200 milímetros e algumas manchas em vermelho que indicam até 300 milímetros. Indo para a outra parte, a gente vê aqui uma redução da chuva em relação ao mapa da semana passada. Volumes aqui nessa faixa em azul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, com acumulados na casa de 5 a 10 milímetros. Então, volumes bem menores na parte litorânea. O interior da região continua com acumulados entre 50 e 100 milímetros. A Bahia também, aqui veja a parte mais sul, com acumulados na faixa de 150 milímetros, e o interior também. Então, o Nordeste teve uma pequena mudança, a parte litorânea, com essa redução dos acumulados em grande parte, o sul da Bahia, com volumes também de entre 25 e 50 milímetros. Então, a faixa norte do Nordeste continua com esses grandes acumulados ainda nesse período de 10 dias. Indo para o sudeste do Brasil, que sofreu tanto aí, vamos para o centro-oeste. Centro-oeste nós temos aqui uma situação ainda na faixa mais norte do Mato Grosso, com 50 a 100 milímetros, diminuição da chuva aqui na metade sul, acumulados entre 10 e 25 milímetros, Mato Grosso do Sul com 50 a 100 milímetros em algumas partes, Goiás a gente tem aqui volumes na casa de 50, perto de 100 milímetros no centro e norte do estado, mais ao sul algumas manchas aqui com menores acumulados, talvez até fixem chuva. Então, sul do Mato Grosso, parte também do Mato Grosso do Sul e também de Goiás, com acumulados um pouco menores, mas em geral ainda na faixa de 50 milímetros nesses próximos 10 dias em grande parte da região. Agora sim, indo para o sudeste do Brasil, perspectiva que grande parte do estado de São Paulo tenha baixos acumulados de precipitação nesses próximos 10 dias, a faixa leste entre 50 e 100 milímetros, lá o sudoeste do estado também, com 50 a 100 milímetros, Rio de Janeiro, Espírito Santo, com algo em torno de 100 milímetros, ainda chove bem nesses próximos 10 dias entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, e grande parte de Minas Gerais também, com destaque para a parte norte, aí, que pode ter até 150 milímetros em algumas regiões. Já vejam a divisa com o estado de São Paulo,
volumes bem menores, na casa de 5 a 10 milímetros. Então, no sudeste do Brasil, gradativamente começa a predominar já um padrão mais típico de outono e os volumes de precipitação começam a ter uma redução. E destaque para essa semana no sudeste do Brasil é a agitação marítima. O litoral de São Paulo, o litoral do Rio de Janeiro, pode até ter ressaca na segunda metade desta semana em razão de um ciclone que vai atuar lá na altura do Rio Grande do Sul, agora que eu vou detalhar neste próximo mapa. Falando do sul do Brasil, nós tivemos na semana passada uma perspectiva de chuva que se confirmou em algumas partes do estado. O outono é um período de transição muito complicado, os sistemas avançam rápido, mudam rápido de posição, então tem que ficar muito atento à previsão de curtíssimo prazo. O que tem esse mapa mostrando para nós nesses próximos 10 dias? Prestem bem atenção, essas áreas em azul é 5 a 10 milímetros, pouca chuva. Na parte norte, nós devemos ter acumulados na casa de 50, talvez até 70 milímetros em algumas áreas do norte do estado do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, o interior, aqui a gente vê acumulados na faixa de 50, talvez 100 milímetros, mas grande parte do Rio Grande do Sul, fronteira oeste, Campanha, Zona Sul, Costa Doce, até mesmo Grande Porto Alegre, com acumulados muito baixos e que devem acontecer em boa parte nesta segunda-feira. E depois do restante da semana terá a influência de um sistema de alta pressão que vai trazer queda na temperatura, que vai mudar o tempo, e o mesmo acontece entre Paraná e Santa Catarina. Então, nesses próximos 10 dias, a perspectiva de frequência de instabilidade é muito pequena. Poucos dias terão um quadro favorável à chuva. Então, em geral, a chuva com maiores acumulados norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e parte aí do Paraná com 25 a 50 milímetros, algumas partes até com 75 milímetros. Mais informações que não param nas redes sociais da Metsu Meteorologia e nos próximos vídeos. Até lá!